Olá, pessoal. Este é um momento de espiritualidade para alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos. É claro, um papo de fé, de vida, com este que vos fala, pastor capelão Gerson Prates. Vamos ao nosso tema de hoje: colhendo o que plantamos. Nós vamos contemplar o oitavo passo e o texto de base, o texto bíblico para isto, para este momento, é Gálatas capítulo 6, versículos 7 até 10. Onde está escrito o seguinte, pode acompanhar aqui na tela. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Os aspectos importantes aqui, o primeiro, essa diferença do capítulo 8 ali, que coloca o plantar, semear no terreno da natureza humana, traz resultados e consequências diferentes do plantar no terreno do Espírito de Deus. Então, evidentemente, o apóstolo Paulo está dizendo, plantem no Espírito, no terreno do Espírito de Deus e vocês vão colher vida. Porque antes vocês plantavam no terreno da natureza humana, dos desejos egoístas de vocês, e vejam só, vocês estão colhendo e disso, as consequências disso, e a consequência pior é a morte. E lá no final, interessante, quando se vive numa comunidade terapêutica, né? Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aqueles que fazem parte da nossa comunidade, da nossa família na fé. Vamos lá, a reflexão, então, a partir da Bíblia Despertar, uma Bíblia de estudo voltada para alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos. O tema colhendo o que plantamos, Gálatas 6, versículos 7 a 10. E o oitavo passo, relembrando, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Pois bem, o autor dessa reflexão diz o seguinte: quando estamos em recuperação, que é no caso que eu estou me direcionando especialmente a você que está numa comunidade terapêutica, aprendemos a aceitar a responsabilidade pelas nossas ações, mesmo que sejamos impotentes perante a nossa adicção. Importante isso. Estamos num momento de aprendizagem, de muita aprendizagem. E uma dessas aprendizagens é que criamos essa responsabilidade, produzimos essa responsabilidade como uma ferramenta, né, para lidar perante essa impotência das nossas limitações e da nossa adicção. Percebemos que todas as nossas ações produzem consequências. Talvez isso seja o óbvio, mas o óbvio é importante ser dito. Tudo que se planta, se colhe. Alguns de nós nos enganamos pensando que podemos escapar das consequências do que fizemos. É uma ilusão criada, produzida pela maioria das pessoas, e na adicção se produz muito isso, não é verdade? A gente acha que vai escapar das consequências. Mas, com o tempo, fica bem evidente que Deus vê a responsabilização como um elemento necessário para se poder viver saudavelmente. Sabe? Enxergar as consequências pode ser um aprendizado e tanto, e é importante, e Deus permite que enxerguemos, mesmo que não seja na sua totalidade, mas muitas das consequências da adicção, para que elas nos ensinem que esse não é o caminho certo. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, e aí vem a virada, uma virada que a gente deseja na vida de quem decide entrar numa comunidade terapêutica, num tratamento de recuperação.
Vamos lá, qual é que é a virada? Se essa pessoa plantar no terreno do Espírito de Deus, na espiritualidade, desse terreno colherá a vida eterna, vida em abundância. A lei sobre semear e colher também pode ser benéfica para nós. Olha só, a gente sempre costuma usar negativamente, o que você acha, né? Olha, quem planta, colhe, mas também vale para o contrário. Poxa, eu estou plantando uma boa semente, algo para o bem. Eu espero colher coisas boas também. Vamos lá. Deus falou por meio do profeta Oséias: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Olha só, plantar sementes de justiça e de amor. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Nossa, que convite fantástico para você, para mim, hein? Voltar-se para Deus, o poder superior, para que possamos colher uma chuva de bênçãos de salvação. Oséias capítulo 10, versículo 12. Deus diz que sempre está, o autor até coloca em destaque esse sempre. Deus diz que sempre colheremos o que semeamos. Até depois de termos sido perdoados, devemos lidar com as consequências de nossas ações. Isso é muito interessante. Não vamos nos iludir que, bom, nós semeamos muita coisa ruim. Agora Deus está junto conosco, temos um contato vivo, pessoal, com Deus, com o nosso poder superior. Só que algumas consequências ainda vão continuar, mas isso não significa que nós já não estamos nos tratando, estamos seguros, mais seguros agora, e fazendo aquele difícil, mas necessário inventário sobre as pessoas a quem prejudicamos. Então, devemos lidar com as consequências das nossas ações, assumi-las, termos responsabilidade. É possível que leve tempo para terminar com a colheita de consequências negativas lá do nosso passado, mas não podemos permitir que isso nos desanime. Isso tem que parar de semear no terreno da natureza humana que leva à morte. Quanto antes plantar no terreno do espírito, tanto antes vamos colher dele. Elaborar uma lista de pessoas às quais prejudicamos é um passo para o plantio de boas sementes. Fazer esse inventário, essa lista, já está sendo plantar no terreno do espírito. Com o tempo, veremos como começa a crescer uma boa colheita, uma ótima colheita. Então, eu trago para reflexão e partilha uma provocação para você pensar, conversar, compartilhar, testemunhar. 2 pontos, tá? Podem surgir outros, fiquem à vontade aí no grupo, aí você que quer conversar com alguém, né? O aprendizado, aceitar a responsabilidade de nossas ações como sendo uma ferramenta terapêutica de Deus. Ou seja, chega de eu fugir das minhas responsabilidades, das consequências das minhas ações do passado. Vou assumir as responsabilidades, vou fazer a lista de pessoas a quem eu prejudiquei. Vamos lá. É uma ferramenta terapêutica, muito importante, porque antes se fugia disso, agora está se encarando a realidade. E o segundo ponto, e aliás, esse primeiro ponto, o que isso significa para você? Qual é que é o grau de dificuldade que você está pensando ou já encontrou? Né? De fazer essa lista e procurar corrigir isso. Depois, da semeadura à colheita, ou seja, de semear até colher. Que lições tiramos desta comparação? O que essa semeadura até a colheita isso significa para mim, na minha vida prática, com a minha recuperação, com o meu tratamento? Com as pessoas que prejudicamos. Isso é importante eu pensar, compartilhar, organizar no meu pensamento, no meu coração, na minha vida, porque vão acontecer obstáculos, vão acontecer vitórias, como vou lidar com sentimentos negativos, positivos e aí por diante. O que isso significa para mim? Da semeadura à colheita, estou disposto a mudar o meu jeito, minha vida, para semear coisas boas?
eu vou conseguir e como eu vou conseguir aguentar até começar a colher coisas boas e até lá e com certeza e pode acontecer até o fim da minha vida, vou continuar colhendo coisas ruins por causa como consequências do meu passado, vou conseguir como eu vou trabalhar isso com as coisas negativas que ainda são consequências, mesmo sabendo que Deus está comigo, e por isso mesmo é importante pensar, e é por causa de Deus e porque Ele está comigo, que eu vou conseguir semear coisas boas no terreno do Espírito. E como lidar especialmente aqui na horizontal com o meu semelhante. Eu espero que tenha contribuído para a reflexão de hoje, com base no 8º passo, e oro junto com vocês, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Desejo a você, da parte de Deus, muita força, muita fé, muita coragem, muita serenidade, muita sabedoria de Deus. E Deus acompanha vocês em todos os momentos de suas vidas, seus familiares, seus queridos, e também aqueles a quem a gente prejudicou, que a gente consiga fazer algo por eles. Grande abraço, Jesus na mente e no coração.